A gente tem falado muito de como parece que o Trump está jogando war, conquistando territórios, né, Dani? Você tem um Pois é, material pra gente? a gente teve aqui a preparação de algumas artes que eu acho que vão fomentar, inclusive, essa discussão. Vai em linha com o que o Otávio colocou. Olha lá, Otávio. Zonas de influência. Viu? Aprenda, Otávio. A gente está falando... Elizabeth. A gente está falando de um mundo que está passando por uma mudança estrutural. Esse me parece um aspecto absolutamente fundamental. A ordem liberal acabou. A ordem liberal é aquela do pós-Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos patrocinaram grandes organismos multilaterais com o objetivo de tornar o mundo um lugar mais seguro, mais aberto e, ao mesmo tempo, também você tentar construir um mundo à imagem e semelhança dos Estados Unidos. Só que, ao longo dos últimos anos, nós tivemos a ascensão da China, tivemos também a Rússia com um projeto geopolítico expansionista e, consequentemente, ganha força nos Estados Unidos aquelas vozes que dizem, olha, esse mundo multilateral não nos interessa. Eu não vou ficar discutindo na ONU, no Conselho de Segurança, se eu posso ou não capturar o Maduro. Esses organismos, eles diminuem o poder dos Estados Unidos. Então, nós estamos vivendo um tempo onde a ordem liberal, a ordem multilateral, ela perde espaço e ganha espaço a ordem imperial, o chamado realismo. Ou seja, eu não tenho que obedecer nenhuma lei, eu tenho que obedecer à força. Eu vou capturar o Maduro na Venezuela porque eu posso. Ninguém vai me impedir de capturar o Maduro na Venezuela. Ah, mas tem uma lei internacional que me proíbe. Paciência. E dentro... Os Estados Unidos não deixam para trás aquela ideia de que eles seriam o farol da democracia no mundo, espalhando a ideia de que são também os líderes do mundo livre contra tudo quanto é regime totalitário, autoritário, contra os quais eles lutariam, principalmente se tivesse qualquer viés pendendo para o socialismo, para o comunismo e tudo mais. Agora estamos em outro momento, é um momento de redivisão desse mapa aí, que está até um joguinho de war aqui, como parece, com as peças sendo redesenhadas geopoliticamente por regiões e com eixos bem definidos, né, Daniel? Valores não importam mais, Lins. Na prática, antigamente eu defendia a democracia, eu defendia o capitalismo, eu defendia mercados abertos. Livre comércio. Isso acabou não isso mais. Tudo agora. Eu quero apenas ter poder. Aqui a gente tem, inclusive, algumas zonas de influência. Tem 3 grandes impérios no mundo hoje. A gente está vivendo a era dos impérios. Na próxima arte, inclusive, a gente tem a zona de influência que os Estados Unidos consideram sua zona de influência. Nós temos os Estados Unidos considerando sua zona de influência a Venezuela, e, claro, a Colômbia, inclusive, que já foi ameaçada recentemente. Temos também o Canal do Panamá, quer dizer, os chineses têm que sair do Canal do Panamá. É inadmissível que você tenha a presença de chineses no Canal do Panamá. E, claro, Groenlândia e Canadá. Aquela brincadeira do Trump, meio a brinca, meio a séria. Olha, o Canadá vai ser o 51º estado americano. Ou então a Groenlândia, que faz parte, é um território autônomo da Dinamarca, mas que é super importante porque, através da Groenlândia, você alcança justamente a Rússia e a China. É importante lembrar, Otávio, que a Terra é redonda, então o caminho mais próximo para você chegar à Rússia e à China é justamente por aqui. E rotas comerciais cada vez mais utilizadas, inclusive por conta do aquecimento global, o degelo e tudo mais, são rotas que os Estados Unidos não admitem não ter. O Canal do Panamá, lembra, Daniel, foi o primeiro país que o Trump disse que pensaria em reocupar ou anexar. Ele falou em Canal do Panamá. Logo depois falou em Groenlândia, falou em Canadá também, queria transformar num outro estado. As pessoas se espantaram, muitos riram, levaram na ironia, mas a gente está vendo agora Trump, de fato, saindo das palavras, indo para a ação com um ataque claro à Venezuela, dizendo que vai gerenciar, controlar, administrar o país. Ninguém sabe como vai ser isso, de que forma, qual é o plano, se tem plano, mas ele falou e já começou, pelo menos, mantém a pressão militar. Lembrando que tem 15 mil militares ainda mobilizados ali no Mar do Caribe, pressionando a Venezuela. E isso nos afeta diretamente porque o Brasil estaria justamente na zona de influência dos Estados Unidos e a política externa brasileira vai ter que levar em consideração esse novo cenário. Isso sem falar no México, que também tem sofrido ameaças diversas. Também foi mencionado agora nos últimos dias como potencial alvo. Temos uma segunda zona de influência que vai aparecer aqui, uma zona de influência de um outro grande império, que é a zona de influência da Rússia. Aliás, a bem da verdade, o mundo está se russificando. Os Estados Unidos é que estão se russificando. Na prática, a gente tem uma Rússia que tem Belarus como sendo sua zona de influência, embora seja um país autônomo, é um Estado cliente, na prática, de Moscou. Nós temos a Ucrânia, a guerra na Ucrânia tem acontecido já há quase 4 anos e mostra aí justamente esse projeto geopolítico da Rússia. E temos a Moldávia, que é um pequeno país entre a Ucrânia e a Romênia, que a Rússia tem tropas na Transnistria, que é uma zona separatista, justamente entre
ali na fronteira com a Ucrânia e que a Rússia volta e meia flerta com a possibilidade de ligar a totalidade, ou seja, ir da Rússia até a Transnistria, anexando boa parte do território ucraniano. E só para fazer a ligação de uma coisa com a outra, na Ucrânia a gente tem visto Donald Trump cada vez mais demonstrando que não tem problema nenhum se a Rússia, de fato, anexar aquela porção do território ucraniano do leste, né, a região conhecida como Donbass. Isso não é um problema como era para a administração anterior, ou como é para os aliados europeus, muitíssimo preocupados ali com a volta, digamos assim, do domínio da Rússia, como foi na época soviética, sobre toda essa região que vai chegar ali até as fronteiras da Europa Ocidental. Esse ponto é super importante. O Biden era um liberal, ou seja, alguém que acreditava nos organismos multilaterais e na autodeterminação dos povos. A Ucrânia quer ser livre, eu vou ajudar a Ucrânia. O Trump não. O Trump tem uma visão imperial, uma visão realista das relações internacionais. A Rússia quer dominar a Ucrânia? Tudo bem. A Rússia tem esse direito porque ela é mais forte que a Ucrânia. Dentro de uma lógica imperial, quem tem mais força manda e quem tem menos força obedece. E é claro, a Europa aqui do lado fica apavorada com esse expansionismo russo. Isso ajuda a explicar por que os europeus têm aumentado tanto o investimento em defesa, tanto os investimentos militares, o que trouxe reflexos até para a COP30. Os europeus sempre tão ativos nos investimentos ambientais, dessa vez, olha, veja bem, eu tenho aqui investimentos em defesa, o meu orçamento está um pouco mais apertado. E como a cabeça do Donald Trump funciona também em cima de business, quando ele determina que os europeus têm que investir mais, ele está não apenas dizendo, nós não vamos ficar protegendo vocês, não queremos essa responsabilidade, mas que nós assumimos também com muitos bônus. Os Estados Unidos têm bases militares espalhadas por vários países europeus, o que lhes dá também um poder muito grande. Mas fora isso, quando eles mandam os europeus ocidentais aumentarem o investimento para até 5% do PIB em defesa, eles estão dizendo também, vocês vão comprar mais armamentos que nós fabricamos. Afinal de contas, os americanos fornecem 70% do material militar que a Europa utiliza hoje em dia. Agora, quem poderia resistir à ofensiva do Putin e a um suposto acordão que estão falando que existe, né? Tipo, a Rússia não liga para a invasão da Venezuela e a China também não, porque vai dar espaço para eles no futuro justificarem Taiwan e a ocupação da Rússia. Sim. Quem poderia resistir é a Europa. Mas só que não, porque a Europa não tem condições de substituir militarmente os Estados Unidos. Por mais que a Europa se esforce, por mais que a Europa ofereça ajuda militar, é um paliativo. Só os Estados Unidos teriam condições de manter a máquina de guerra ucraniana em condições de um enfrentamento mais firme em relação a... E, Daniel, me parece que a Europa também não conseguiu se adaptar totalmente a esse novo Donald Trump, esse segundo mandato dele, não se recuperou das tarifas, negociou muito mal com os Estados Unidos e não sabe, de fato, como lidar com esse novo poder imperial dos Estados Unidos, né? E é claro que quando a gente olha aqui para a Rússia, uma coisa que a gente às vezes esquece, a Rússia é um país insancionável, incontornável. A gente está falando de um país de 17 milhões de quilômetros quadrados. É risível quando você tem determinados países dizendo, vamos sancionar a Rússia. Você não sanciona a Rússia. A Rússia é perto de todo mundo. A Rússia só é longe do Brasil, se a gente olhar. Porque na ponta de lá, ela está do lado dos Estados Unidos. Isso. Na ponta de cá, ela tem fronteira com a Finlândia, tem fronteira com a Polônia, através do enclave de Kaliningrado. Quer dizer, a gente está falando de um país que tem proximidade com o Oriente Médio. É um gigante que acabou sobrevivendo, inclusive, à Era dos Impérios, lá do século XIX. É um país que realmente tem um poder que não é pouca coisa. Aliás, o Putin, ele trouxe de 10, 15 anos atrás a Rússia de um país que era um país mais ou menos, era meio como o Brasil, era um país que tinha alguma participação em organismos multilaterais, mas não era central na geopolítica mundial, e ele trouxe a Rússia de volta para o centro da geopolítica internacional. Não custa lembrar que antes de Donald Trump, quem falou em fazer grande de novo foi o Putin. Quando chega ao poder, depois da debacle Yeltsin e tudo mais, ele prometeu aos russos que se viam como maltratados pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, humilhados. Ele disse, vou fazer a Rússia grande de novo. E conseguiu um feito. Ele misturou a imagem, o simbolismo todo da Rússia imperial, czarista, da religião, dos imperadores antigos, com a imagem da União Soviética, que derrotou, foi fundamental na derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, juntou isso tudo nessa nova Rússia
capitalista, mas profundamente personalista, ligada a ele, oligarca também. E está aí essa Rússia que virou um ator importante. O Putin não quer reviver a União Soviética, o Putin quer reviver o Império Russo. Isso. É completamente diferente. É isso. Continuando aqui o nosso tabuleiro de War, né, onde as pecinhas estão se mexendo, a gente Você joga, né, Dani? Eu jogo, lógico. Eu também. Eu também adoro. Uma terceira zona de influência que é a chinesa. E aqui a gente tem alguns marcos importantes. A gente está em Taiwan, que oficialmente se chama República da China, né? A República Popular da China considera como sendo uma província rebelde, mas que em algum momento vai voltar ao seio da nação. E outro ponto super sensível para a geopolítica chinesa, que é o Mar do Sul da China, por onde passam, inclusive, a maior parte das embarcações e das exportações e importações chinesas. A China tem uma série de tensionamentos aqui com Filipinas, com Vietnã, com a Malásia, países, inclusive, onde você tem disputas por ilhas, justamente porque isso te dá poder sobre a exploração do mar e também direito de passagem com as suas embarcações. O ponto aqui acaba sendo o seguinte: na medida em que os Estados Unidos podem fazer o que fizeram com a Venezuela, a Rússia pode fazer o que ela quiser com a Ucrânia e, eventualmente, a China pode fazer o que quiser com Taiwan. Não acho que a China fará nesse momento. A China é a menos expansionista, é a menos militarista das três, mas, de qualquer maneira, ela pode ser mais vocal em relação a Taiwan, ela pode ser mais agressiva ali no que diz respeito às suas ambições no Mar do Sul da China, porque, afinal, ninguém vai impedir a China de, dentro da sua zona de influência, interferir na dinâmica. Um país que está aqui embaixo, que é a Austrália, que também está super preocupada com a expansão chinesa, tem aumentado os seus investimentos militares. E é importante destacar que a gente olha para esse novo planeta e me parece que a gente tem 3 tipos de países. O primeiro tipo, os impérios, que são esses 3, Estados Unidos, Rússia e China, países que têm a capacidade, digamos assim, de destruir o planeta em poucos minutos. Nós temos um segundo tipo de país, que são aqueles países que têm armas nucleares e que conseguem se defender ou que são protegidos por países que têm armas nucleares. É o caso do Reino Unido, é o caso da França, é o caso da Índia, é o caso da Austrália, que tem uma aliança militar com os Estados Unidos, é o caso do Japão, da Coreia do Sul, que também tem uma aliança militar com os Estados Unidos. E nós temos o terceiro tipo de país, que é onde está o Brasil, que é o resto. Na prática, essa nova configuração para o Brasil é muito ruim, porque o Brasil é uma potência média pacífica. Ou seja, o Brasil tem voz quando ele está nos organismos multilaterais. É por isso que o Brasil se esforça tanto em valorizar a ONU, valorizar o G20, valorizar o BRICS, porque isso aumenta a voz do Brasil, faz com que o Brasil tenha mais relevância. Dentro de um contexto onde os organismos multilaterais perdem espaço, o liberalismo perde espaço, ganha espaço o realismo, o imperialismo, o Brasil acaba saindo bastante fragilizado. E pior, dentro de um contexto onde o Brasil está inserido numa zona de influência americana, o Brasil tem o seu protagonismo regional também fragilizado e diluído. É por isso que o Brasil insiste tanto nessa ideia de que grandes temas mundiais precisam ser resolvidos em conjunto. Então, por exemplo, a crise climática não é algo que vamos resolver unilateralmente. Então, o isolacionismo americano não funciona para isso. E se a gente parar para pensar, de fato, você não consegue enfrentar os grandes problemas do mundo, cada um agindo sozinho. Isso parecia que estava sendo consolidado ao longo das últimas décadas. No entanto, essa reconfiguração do mundo vai mostrando uma volta a uma certa barbárie, onde quem tem a força bruta tem a capacidade de fazer valer seus interesses muito mais do que qualquer outro. Então, palavras como diálogo, construção de consenso, cooperação internacional perdem força, ganha força exatamente essa palavra, força. E um ponto que eu acho super importante, a gente está projetando, então, um mundo que é muito mais pantanoso e é um mundo muito mais perigoso. Muito mais perigoso. Porque os organismos multilaterais, justamente essa ordem liberal, tornou o mundo um lugar mais seguro. Isso. Não é à toa que essa ordem liberal ela foi constituída no pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo aprendeu que a era dos impérios nos levou a guerras e, consequentemente, para evitar novas guerras, você teve a Liga das Nações no pós-Primeira Guerra Mundial e teve uma segunda tentativa que foi a ONU ao final da Segunda Guerra Mundial. Vamos evitar que novas guerras aconteçam, porque, afinal, impérios assim você acaba tornando o mundo mais inseguro. E pior, eventualmente, potências médias. O que impede de um país agora de atacar o seu vizinho, porque o seu vizinho é mais fraco? Claro. Vou ali resolver uma questão antiga que está mal resolvida. Né? O Trump pode, por que eu não posso resolver também? Claro. Então, o mundo tende a se tornar muito mais perigoso diante de um contexto como esse. O que aconteceu com a Venezuela é sério, é grave, mas eu acho importante a gente olhar para o contexto mais amplo do que está acontecendo mundialmente. E se olhar para isso, você vai ver que funcionou até essa ideia de
construção de organismos multilaterais, conseguiu dar uma pacificada no mundo. A própria Constituição da União Europeia mostrou também que, através do comércio, da troca de mercadorias, da livre circulação de pessoas, você conseguia transformar um ambiente altamente volátil, como era a Europa historicamente, num ambiente estável, né? Isso até ali, a independência da Iugoslávia, a guerra ali, isso foi uma verdade. E agora, com a Ucrânia, isso acabou. O Daniel mostrou do ponto de vista do war, da lógica do war, que é a conquista de territórios. Mas eu acredito que a China, posso estar errado, a China está mais para banco imobiliário. É dinheiro comprando aqui, ali. A China conseguiu essa expansão sem precisar fazer valer o seu músculo militar. Banco imobiliário. O leão vai rodando aquele tabuleiro e comprando tudo. Aliás, uma parte justamente dessa postura do Donald Trump é expulsar a China da América Latina. É expulsar a China do Panamá, expulsar a China da Venezuela. Com a China que tinha entrado, tinha chegado e se consolidado sem a pressão militar, oferecendo serviços, financiando infraestrutura, construção de portos, aeroportos, manutenção do Canal do Panamá e tudo isso, né? É uma estratégia tão agressiva. Esse é um ponto curioso, porque hoje a China tem um poder econômico mais forte do que os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos não têm como rivalizar economicamente. O que eles fazem? Rivalizam na arma, rivaliza na força. E agora, Otávio? Foi brilhante, né? Olha, nota 8, porque o título não, senhor. Tratar de Tordesilhas. É impossível não entender depois da explicação do Daniel. Era nota 10, mas valeu. Já está querendo botar um banco imobiliário. Isso aqui é tipo nota... Gente, no trabalho do coleguinha. Mas 8 para o Daniel é muito alto. Deixa eu te falar. Eu vou falar como eu falo para os gêmeos. Nota infinito. Eles falam nota 10, nota infinito. Tá, isso aqui é maravilhoso. Ficou incrível. Ficou incrível, gente.